Pergunta que deixaram lá no meu Instagram é: por que que não se treina queda no treino de jiu-jitsu? Vamos dividir essa pergunta. Primeiro, tem algumas academias que treinam mais quedas e outras menos quedas. As academias que treinam mais quedas, geralmente tem um professor que tem um background em queda. Ele treinou judô, por exemplo. Porque a gente volta nas mesmas coisas que eu estou falando anteriormente. Pô, vou ensinar queda só porque eu tenho que ensinar queda, mas nunca treinei queda, pô. Não fiz um treino de judô, não fiz um treino de wrestling, eu não domino essas técnicas de queda, vou ficar ensinando queda. Tô enchendo linguiça, tô mentindo pro cara. Então tem algumas academias que ensinam mais quedas. O que eu vejo nesse aspecto? Eu vejo o seguinte: seria bom que todo lutador de jiu-jitsu também fosse um bom derrubador. Mas a verdade é que para você se tornar especialista em queda, você tem que treinar queda todo dia, como a gente treina jiu-jitsu todo dia, pô. Os lutadores de wrestling são excelentes em takedowns, em queda, porque eles treinam esse troço todo dia, pô. Eles são bons nisso porque eles fazem isso todo dia. Para a gente ficar bom nisso todo dia seria muito difícil. Por isso que nós desenvolvemos uma luta de solo tão específica e tão eficiente, porque a gente faz isso todo dia. Então, seria bom que, sim, nós ficássemos bons em queda também, mas nós temos que entender que essa também não faz parte da formação dos atletas de jiu-jitsu ou dos professores de jiu-jitsu de forma geral. Alguns professores tiveram mais quedas em sua formação, outros tiveram menos. Alguns professores vieram do judô e por isso têm muito mais capacidade de ministrar técnicas de queda. E uma outra coisa que eu penso, e aí eu vou falar da minha academia, o que eu faço. A queda, elas têm que estar, para mim, na minha visão, alinhada ao propósito do aluno. Por que eu digo isso? Na minha academia, todo mundo começa de joelho. Por quê? Porque 99,9% dos meus alunos não querem lutar campeonato. Quando eles vão usar queda? Nunca vão usar queda. Então eu não preciso expor eles a um risco que é altamente lesivo. O treino de queda feito de forma realmente real é lesivo, porque há uma diferenciação de nível que acontece de forma abrupta às vezes. Então você cai de mau jeito, você torce um joelho, isso pode acontecer. Não há por que eu expor os meus alunos a um risco que eles não precisam, eles não querem, eles não vão se expor a esse problema. Eu treino algumas quedas com eles, quedas básicas que são do jiu-jitsu, que fizeram parte da minha formação de jiu-jitsu, single leg, o double leg, o osotogari, algumas quedas que também tem no judô, né? Mas é um casting de 3, 4 quedas que eu tive na minha formação também de jiu-jitsu. Se eu quiser ficar entregando para ele uma diversidade de quedas muito grande, eu vou estar ensinando uma coisa para eles que eu não aprendi, apesar de que eu fiz um tempo de judô também. Mas ainda assim eu não me tornei um especialista em judô. Quem treina em pé na minha academia são aqueles caras que querem ir para o campeonato. Esses caras precisam se expor a esse risco maior. E aí nos treinos pré-competição, eles acabam começando a luta em pé. E aí eu sou categórico em dizer isso. A maior parte das lesões que aconteceram durante toda a história das minhas academias foi nessa transição da luta em pé para o solo. Seja um dedo que torceu, um ombro, um joelho, alunos que já tiveram que operar ombro, que operar joelho, mas é um risco do qual eles precisam se expor porque eles querem ir para o campeonato. E aí sim não tem sentido eles não treinarem a queda, porque no campeonato eles vão precisar da queda. Mesmo que ele seja um puxador, por exemplo, tem lutador de jiu-jitsu que nunca vai dar uma queda na vida, pô. Ele é um exímio guardeiro, ele já chega puxando, ele se sente muito mais seguro ali, ele não precisa da queda. Mas mesmo que ele seja muito bom guardeiro, cara, é importante que ele tenha esse domínio dessa luta em pé, dessas projeções, até para ele se defender e para ele saber qual o risco que aquela parte da luta, antes de ir para o solo, onde nós somos especialistas, está expondo ele. Então é isso que eu penso. Por que não se treina tanta queda? Cara, queda é a especialidade do judô. Por isso que os judocas não são tão bons de chão, porque eles treinam queda todo dia. Eu cansei de ver judocas faixas pretas chegarem na minha academia e terem um nível muito raso de chão. Por quê? Porque eles eram altamente especialistas na queda, naquilo que eles fizeram a vida toda. Então, tem caras que vão ficar bom na queda, vão ficar bom no chão? Vão, claro que vão. Mas se você observar lutadores de jiu-jitsu mesmo, que é bom derrubando, ele tem no seu arsenal 2 ou 3 quedas que ele é muito bom. Ele não ficou bom
de forma global no processo de quedas. Não há. Por quê? Porque senão ele teria que gastar o mesmo tempo que ele gastou para ser o melhor possível na luta de solo, na luta em pé. E, cara, o tempo é limitado na nossa vida, o tempo de recuperação do corpo é limitado. Eu acho o seguinte, lutadores de jiu-jitsu são especialistas de solo que, se puderem ficar bom em queda, é adequado, porém isso tem que estar alinhado ao propósito do treino do cara. Ah, o cara nunca vai para o campeonato, não tem por que ele ficar se expondo num risco de treinar queda, essa diferença de nível é muito arriscada. Abro até mais um parênteses aqui, eu vejo muitos lutadores de judô, quando chegam numa idade ali, eles não querem mais competir judô, por exemplo, perde um pouco o sentido esse treino só em pé para eles de projeção, aí ele já está com 30 anos, já está com algumas lesões instaladas daquela vida competitiva dele, ele não quer mais ficar treinando projeção, porque ele já não consegue mais, as articulações já não ajudam, ele vai para o treino de jiu-jitsu para ficar só treinando solo, onde o treino pode ser muito mais seguro. Então eu acho que todo treinamento tem que estar alinhado ao propósito do aluno e nós, professores, não podemos enganar os nossos alunos. Ah, vou dar aula de golpe traumático. Tem que ver se tu é bom, se tu já treinou isso. Ah, vou dar aula de defesa pessoal. Tem que ver se tu já treinou isso para ministrar isso para os teus alunos. Ah, eu vou dar aula de queda. Já treinou queda? Tu já fez um tempo de judô, de wrestling, de alguma modalidade realmente que seja em pé, para realmente ter capacidade de ministrar uma boa aula para o seu aluno? Senão você está mentindo para ele. Eu vejo muita gente hoje falando que tem que treinar tudo, nós temos que ser bom em tudo, e o cara Cara, não dá nem para dizer que é mediano em ambas. Se o cara fosse bom numa só ainda, né? Então eu acho isso. Eu acho que a primeira coisa num treinamento é alinhar o treinamento ao propósito da pessoa que está procurando sua academia. O que o cara quer? O cara quer competir? Opa, esse cara vai ter que ser exposto a um risco maior, ele vai ter que treinar quedas, ele vai ter que fazer preparação física, ele vai ter que ter uma alimentação balanceada, ele vai ter que fazer várias coisas para fazer com que ele realmente seja um bom competidor. Ah, o cara tá procurando tua academia porque ele quer melhorar a qualidade de vida dele, ele quer dar a suada dele, ele quer diminuir o peso, então não preciso ficar expondo ele a um treino de mudança de nível que vai aumentar muito o risco desse treinamento, e esse aumento de risco não está alinhado ao objetivo do cara. É isso que eu penso. Ao vivo é meio difícil de a gente expor a forma como a gente pensa, né? Mas eu espero que eu tenha sido compreendido. Deixa eu ver que horas que é aqui.